Palmas se aproxima do segundo ano de pandemia. Além de enfrentar esse problema de saúde global, tem os seus estruturais desde a criação. Setores espaçados, falta de obras de escoamento e drenagem, ausência de asfalto em algumas regiões. Quais as perspectivas para Palmas nesse 2022? Nossa convidada de hoje é a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro. Muito obrigada pela presença, é um prazer entrevistar a senhora mais uma vez. Imagina, Graziela, eu que agradeço, né? Começar 2022 com um convite como esse, para mim, realmente foi motivo de muita alegria. Um prazer estar com vocês e, claro, ser recebida por você também. Muito obrigada. Eu vou começar falando da pandemia. Nós vamos entrar aí no segundo ano de pandemia. Foi um desafio muito grande. A senhora foi uma das gestoras que foi mais pulso firme nesse combate à pandemia. Como que a senhora avalia esses 2 anos e como que a senhora vislumbra de agora para frente, mesmo com a vacinação, mas com os desafios, por exemplo, dessa história de gente que não quer vacinar, que não acredita na ciência? Como é que a senhora avalia tudo isso? Graziela, assim, é muito importante você perguntar isso, porque quando a gente faz realmente assim, recapitular tudo que foi para nós durante esses 2 anos, como pessoa, como gestores, né, como cidadão, é de fato uma responsabilidade muito grande. É algo que nós já vemos, assim, é algo que nós falamos já há bastante tempo e que as pessoas assimilaram muito bem a ideia. Mas a pandemia é algo nunca antes vivenciado por nenhum gestor, nenhum presidente da República, né, nem aqui no Brasil, assim como também não aconteceu na Austrália, não aconteceu em Nova York com a prefeita, com o prefeito. Nenhum grande gestor vivenciou as dificuldades de se fazer gestão ao desenvolvimento das suas cidades, o desenvolvimento das políticas públicas e, principalmente, o suporte para cada cidadão diante de um quadro tão grave como foi a pandemia. Algo que aconteceu no Japão, na Austrália, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, com grandes impactos, aconteceu no Brasil da mesma forma. A ausência de um governo central que desse suporte a esses mais de 5.500 prefeitos, a esses 27 estados e o Distrito Federal, em termos de organização, fez com que nós, prefeitos e governadores, tivéssemos um trabalho muito maior do que o de fato poderia ter sido de resultados no que diz respeito ao controle da pandemia. Palmas hoje é a 3ª capital, nós estamos atrás de São Paulo e Florianópolis, no que diz respeito ao controle de eficácia das ações durante a pandemia. E quando você fala que foi necessário um pulso muito firme, ser muito rígida com algumas medidas, isso mostra que de fato nós estávamos no caminho certo. Nem sempre isso é fácil. Quando a nossa mãe diz não, não pode, não, não vai, não é por aí o caminho. É claro que nós em casa sentimos isso, né? E nem sempre agradamos. Nós governamos para uma sociedade cada vez mais plural. Nós estamos falando, né, de uma população de mais de 313 mil habitantes e, obviamente, o esforço de toda essa comunidade num contexto associado às medidas que nós tomamos durante a pandemia, Graziela, foi o que de fato teve, né, resultou nos bons avanços, nas boas práticas de política pública e mais do que isso, na eficiência daquilo que nós podemos garantir para as pessoas. Então houve sim grande parcela da população que entendeu o que de fato nós colocávamos, né, que deveria ser feito. Houve grande apoio também dos nossos comerciantes, dos nossos empresários, dos nossos vereadores, dos nossos deputados federais, de toda a bancada federal, no sentido de dar esse suporte, esse apoio, do governo do estado, dos entes federados trabalhando em conjunto, mas obviamente o resultado poderia ser ainda melhor se nós governássemos com as pessoas entendendo que se trata de uma crise sanitária, sem precedentes, e não uma crise de ordem ideológica ou política. E aonde essas ideologias entraram, realmente nós tivemos um grande retrocesso naquilo que nós poderíamos hoje ter como avanço. A vacinação, inclusive, é um desses casos, né? É claro que, assim, se nós pudéssemos fazer um balanço, ainda assim, eu acredito que a administração do contexto da crise da pandemia em Palmas teve impactos menores do que em outros lugares no que diz respeito à vida das pessoas, né, no dia a dia, do funcionamento da cidade, da geração de oportunidades como emprego, renda, do funcionamento do município como um todo e mais do que isso, né, da garantia da saúde das pessoas, da vida das pessoas, que é de fato para quem a gente trabalha. Mas a senhora acha que é uma luta que ainda não terminou? Por exemplo, recentemente nós tivemos um pedido na justiça para não precisar vacinar de uma servidora pública e a senhora tomou a decisão de exonerar.
É uma decisão muito forte para algumas pessoas, mas muito convicta, que tem coerência com os atos que a senhora vem fazendo desde o início, né? E então, a senhora acha que isso ainda vai acontecer? Vão vir desafios ainda? Quer dizer, não é só a pandemia, a gente vai ter que lutar também por aqueles que ainda não acreditaram. Não acreditam, né? Infelizmente, Graziela, nós pagamos preço por aqueles que não acreditam. Aqueles que no início da doença ainda achavam que isso era uma gripezinha. E nós não podemos dizer que algo que acometeu, né, um número de vidas tão alto como o que nós já perdemos até aqui pode ser considerado algo passageiro. Uma pandemia, algo sem proporções, algo que aconteceu no mundo todo. É claro que se você me perguntasse entre os erros e acertos, em Palmas nós mais acertamos que erramos. Mas seria muito prudente dizer que os acertos poderiam ser ainda maiores se nós tivéssemos um governo central que direcionasse tudo isso e falasse as mesmas línguas e desse suporte aos governadores, aos prefeitos, para que agissem na mesma sequência. Diferente disso, nós temos pessoas que alimentam fake news, pessoas que infelizmente acham que o enfrentamento ainda é o melhor caminho, pessoas que inclusive não acreditam na vacina. O meu pequenininho, o Vitório, completou 3 meses no dia 15, né? Ele tem agora as vacinas para fazer. Nos 2, 3 primeiros dias de vida, ele recebeu uma vacina. Na hora que nasceu, uma vacina na coxinha. Então, assim, se a gente parar para pensar, são tantas vacinas que nós tomamos desde que a gente nasce, e a gente acredita, assim, no poder e na eficácia de todas elas, que não é diferente agora. Essa segunda onda, a segunda onda que nós vivenciamos ainda no início do ano passado, que teve uma proporção, né, assim, de mortes imensas. Agora, essa terceira onda que veio com a variante, com a Ômicron, o poder de contaminação dela é muito maior, mas nós tivemos menos pessoas ocupando os leitos de UTI e menos, obviamente, muito menos mortes. Isso o quê? Mostra que o resultado da vacinação, que já está aí há mais de um ano, teve com certeza uma consideração, uma relevância muito grande. Por isso que a gente ainda não consegue entender como que as pessoas desconfiam do poder, né, da vacina, que hoje nós não temos um remédio que cure, né, esse vírus, que cure essa doença. Em particular, eu estou me recuperando ainda, a fadiga, o cansaço que a gente tem, mesmo com sintomas leves. Eu fiz a segunda dose, ainda não fiz a terceira dose de reforço. Então, assim, eu posso lhe garantir que não é nada fácil passar por tudo isso. Eu nem de longe consigo imaginar a tristeza que foi para quem sobreviveu a essa doença e teve que ficar hospitalizado por muitos meses, aqueles que ficaram entubados por muitos meses, as consequências de tudo, né? Desde a perda de cabelo, de memória, as consequências neurológicas e tantas outras. Então, assim, nós estamos lutando contra um único inimigo em comum, que é um vírus. Então, não há ideologia política, partidária, né? Não há do acreditar, não acreditar, de fazer um enfrentamento ou não. No meio disso tudo, nós tivemos uma eleição em 2020, vamos ter uma eleição agora em 2022 também, e eu peço, né, com todas as forças do meu coração, para que ela não seja polarizada, para que não se utilize a doença, a pandemia em si, esse vírus que ainda está longe de nós disseminarmos ele aí do todo, que ele seja utilizado também como fator político, né? Eu vou falar de eleições daqui a pouquinho, mas eu quero pegar o gancho da saúde. A população cobra muito hospitais municipais. Isso foi promessa de campanha de alguns candidatos. Por que ainda não saiu? Qual que é o desafio? É possível ter hospital municipal em Palmas? É possível. Inclusive, Graziela, assim, eu moro em Palmas há 21 anos, né? E claro que Palmas, nos seus 32 anos, tem esse questionamento. Por que não existir um hospital do município? E aí foi muito bom, a pandemia trouxe isso também. Ela aproximou mais as pessoas de como se funciona essa distribuição da competência dos entes federados. Qual é a competência do governo federal, do governo do estado, dos municípios? A alta e média complexidade, ou seja, o funcionamento desses hospitais, é de competência do governo do estado, é uma política estadual. O município pode fazer isso? Pode, mas para que o município faça isso, é necessário de ter todas essas compensações do repasse do governo federal, do repasse do governo do estado e complementação do município, que cuida o quê? Da saúde básica, né? Nós cuidamos das nossas unidades de saúde, de todas essas, toda essa complexidade que funciona e funciona muito bem dividido. Agora, é possível? Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer várias parcerias e convênios, entre eles
por exemplo, com as próprias universidades, Universidade Federal, as universidades privadas, para que nós possamos, principalmente no que diz respeito à folha de pagamento, que onera muito o funcionamento de um hospital, quer seja de menor ou de maior porte, para que nós possamos ter aí toda uma estrutura que funcione em conjunto e não algo que seja meramente uma proposta que não venha sair do papel. É algo que, inclusive, já está sendo estudado, está dentro do nosso plano de governo, que foi apresentado, inclusive, na própria eleição em 2020, e ele é possível sim, mas é algo bastante complexo. Não é algo que a gente consegue fazer no primeiro ano de gestão, não, mas é algo que a gente quer, com certeza, que se torne uma realidade. Eu preciso ir para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, mas sai ainda em 2022 esse hospital? Para 2022, eu acho que nós temos grandes demandas e muitas urgências, mas pelo menos o projeto a gente quer apresentar assim em 2022. Tá certo. Ó, você não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta. Hoje a nossa convidada é a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro. Eu preciso fazer essa pergunta porque esse ano é um ano eleitoral. Por que o seu nome não está sendo cotado no governo do estado? Não está sendo cotado porque eu acabei de assumir um mandato e um compromisso com a população de Palmas. É claro que a gente pensa, eu quero muito votar em uma mulher para governadora. Eu acho que o Tocantins tem maturidade política, administrativa, financeira, para que nós possamos sim ter uma mulher. Nós somos mais de 50% da população, mais de 50% do eleitorado, e nada mais justo do que ver o Tocantins aí com a sua maturidade, tendo uma mulher à frente desse governo. Eu espero ver mulheres candidatas. Agora é uma pergunta interessante, realmente, meu nome não está sendo cotado para o governo, acredito que porque as pessoas saibam, né, desse compromisso que eu tenho com toda a população do Tocantins, que me elegeu para um mandato até 2025. Então nós estamos juntos aí, vocês vão aguentar muito a prefeita dando puxão de orelha daqui e dali e trabalhando também muito pela cidade. Então não saia governo. Não tem chance, prefeita? Eu acho, Graziela, que assim, nós estamos vivenciando um período delicado, né? Desde 2006 que o estado do Tocantins não tem um governador que conclui um mandato. E tudo isso traz uma instabilidade muito grande para o estado. Não adianta a gente achar que não, porque do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, as pessoas sentem o funcionamento do estado um pouquinho a desejar com isso. Com a cidade não é diferente, as pessoas criam uma perspectiva muito grande. Claro que eu tenho outros colegas que são prefeitos, principalmente prefeito de capital, a gente sabe como isso tudo funciona. Hoje, infelizmente, eu sou a única mulher prefeita de capital, mas todos os holofotes ficam ligados para esse trabalho que acontece aqui na cidade, que repercute para os demais municípios. É claro que há uma vontade, um anseio político muito grande, a gente não veio à política para passar um verão, mas nós temos que fazer projetos bem alicerçados, com os dois pés no chão. Palmas sente o impacto de algumas vezes alguns projetos terem sido interrompidos, como foi em 2018, onde o meu antecessor foi candidato ao governo na eleição, né, indireta e também na eleição direta. Então, assim, eu acredito que Palmas tem esse momento onde pede essa retaguarda, esse resguardo de que, de fato, o líder, o prefeito, esteja ali para concluir um mandato. Mas é algo, obviamente, que a gente pensa, né? Podemos pensar nisso como um projeto futuro. Quem a senhora pretende apoiar? Ixi, essa é a pergunta que não se responde tão cedo. Eu acho que ainda é cedo para nós falarmos a respeito de eleição, né? Existem alguns nomes que já estão sendo colocados no cenário, bons nomes, acredito. Eu tenho essa vontade, obviamente, de apoiar uma mulher, né? Quero muito que outros nomes possam surgir por aí para que a gente consiga fazer essa avaliação, mas acredito que ainda é um pouco cedo, né? Vamos ver como é que as coisas vão ser colocadas, a gente ainda está com o governo, né, temos um governo interino, não sabemos como que vai ser o desfecho de tudo isso, os nomes que sairão, né, que estão aí a posse, como que serão formadas as candidaturas, há a possibilidade hoje das federações, dos partidos se reunirem para disputarem a eleição também para esse cenário. Então há uma composição que o partido que eu estou possa estar com o MDB, com Cidadania.
em um projeto, né? O projeto do PL hoje que está bem alinhavado, nós temos excelentes nomes, excelentes quadros, né? O senador Eduardo Gomes ainda, que também é um grande líder, está na metade do seu mandato, se é candidato, se não é. O governador interino, Wanderlei Barbosa, vai à reeleição, né? Se volta o governador Carles, ainda está tudo... A deputada Dorinha, se vem ao Senado, se é candidata a governadora, a senadora Cátia no mesmo formato, temos o nome de duas mulheres, né? Queria poder reforçar esse nome tendo um terceiro nome, mas eu acho que a gente vai esperar por isso mais um tempinho, né? A capital precisa desse cuidado, de todo esse cenário, mas ainda é uma avaliação boa para se fazer. Nós temos excelentes nomes, excelentes quadros, mas eu acho que a gente pode pensar nisso com carinho um pouquinho mais para frente. Agora, uma coisa é fato, né? O processo eleitoral em 2022, ele passa obrigatoriamente por Palmas, né? Nós temos hoje o maior número de eleitores, nós temos mais eleitores do que Araguaína, Porto Nacional, Paraíso, reunidas, né? Gurupi reunidos. Então, se a gente parar para pensar, são as 5 maiores cidades do estado e ainda assim Palmas tem um eleitorado maior do que as outras 4 reunidas. Então, é importante discutir esse processo com muita maturidade. Como a senhora enxerga o impeachment do governador Mauro Carles? Que impactos essa cassação, esse afastamento respinga, vamos dizer assim, na prefeitura? Graziela, eu espero que isso não aconteça. De fato, assim, nós temos aí o processo, como eu te falava, esse sentimento que eu tenho como cidadã e como agente política também, desde 2006, de não ver um governador concluindo um mandato. Nós temos aí uma exceção do governador Siqueira Campos, que abriu mão desse mandato, o vice renunciou antes mesmo dele, ele renunciou, Sandoval se tornou governador, né? Então, assim, a gente tem toda essa construção, mas a gente tem o sentimento... Eu espero que esse processo não traga ainda mais instabilidade para o Tocantins, como de fato tem acontecido. O governo não foi um governo que eu votei, que eu apoiei, mas é um governo, enquanto prefeita, que nós tínhamos ações consolidadas e ações caminhando em conjunto, né? Como Tocando em Frente, obras que inclusive estão sendo realizadas em Palmas. Então, assim, a gente vê isso como parar tudo para começar novamente. Agora, obviamente que há também existe o processo administrativo, existe o processo, né, político em si. Então, assim, o processo de impeachment ele é político, ele é jurídico, ele é apenas um processo administrativo. Então, sob esse ponto de vista, é claro que se há investigação, se há indícios de irregularidade, todos eles devem ser apurados e sanados, independente de quem seja o governador. Agora, que o Tocantins perde muito com o processo de afastamento, de impeachment, a gente perde sim, né, sobre todos os aspectos. A senhora falou de obras. O que teremos de obras esse ano em Palmas? Muita obra para Palmas, né? Se tem algo que eu gosto, né, as pessoas, às vezes... Eu me recordo que na sexta-feira nós fomos para uma entrega de obras e o Vitório nasceu no feriado dia 15, né, Proclamação da República. E eu lembro que as pessoas me perguntavam, prefeita, mas daqui a pouco você vai estar entregando alguma obra e tem uma ambulância do SAMU ali do lado que o menino vai nascer entregando a obra. Eu falei, que coisa boa. Em particular, Grazi, tem algo que, assim, no meu coração, que me deixa muito feliz, são os nossos CMEs. Então, nós temos a previsão aí da entrega de mais 2 novos CMEs, né? Ainda no ano passado, em plena pandemia, nós entregamos muitas obras. Prefeita, eu vou pedir licença para fazer uma pergunta um pouco privada, mas porque a senhora já falou do Vitório umas 3 vezes na entrevista. Ah, que bom. Muita gente deve já ter perguntado e eu gostaria de saber. A senhora tem direito à licença, tem direito de se afastar para cuidar desse bebezinho lindo. Por que a senhora abriu mão? Foi muito bom você ter feito essa pergunta, Graziela, até porque é uma pergunta que ela é recorrente, né? E muitas vezes ela, às vezes, é até mal interpretada. Tendo direito, por que não fazer isso? Bem, aos 44 anos eu fui mãe novamente, de uma gravidez espontânea, né, algo muito desejado. O Vitório é um fofo, um querido, né, e é claro que é o sonho de toda mãe, e direito também, ter esse tempo de qualidade para se dedicar aos seus pequenininhos. E muitas mães assim o fazem. Por que eu escolhi não fazer? Bem, na realidade, diferente das pessoas que trabalham na iniciativa privada e que são servidores públicos, que têm essa garantia, eu sou um agente político, né? Então, e além disso, nós temos dentro da lei orgânica do município, uma lei orgânica que precisa de atualização urgente. É um pedido que, inclusive, eu já fiz várias vezes à Câmara de Vereadores e que reforço aqui também. No texto da lei orgânica, garante o afastamento, inclusive, de vereadores e vereadoras, mas não da prefeita,
Inclusive, o próprio texto fala em prefeito o tempo todo. Algo que eu acredito que na própria lei que rege o nosso município, não imaginava que Palmas estaria preparada para ser governada por uma mulher. E que se fosse uma mulher, que ela tivesse ainda a idade para ter filhos e assim ter direito a uma licença. Então, isso não está garantido dentro da lei orgânica do município, o afastamento da prefeita para uma licença maternidade. Isso é um absurdo. É um grande absurdo, é uma revisão que inclusive precisa ser feita no texto. Fala-se sobre o afastamento do prefeito, caso ele queira se afastar por mais de 14 dias do país ou das suas funções, que leve esse pedido até a Câmara para ser então apreciado pela Câmara e ser aprovado ou não pelos vereadores, né? Então nós estamos falando do século XXI, de uma mulher que governa a capital mais jovem do país, que teria esse direito, né, de se licenciar para cuidar do filho, mas nós estamos falando de algo que ainda não é sequer apreciado dentro da própria lei orgânica do município. Aí nós estamos fazendo assim, a empatia das pessoas é muito grande com tudo isso que está acontecendo. Eu, inclusive, participava de uma entrevista antes de chegar aqui ainda no gabinete, de uma matéria de uma revista de circulação nacional, onde eles faziam essa mesma pergunta que você, com a curiosidade, como que está acontecendo então, prefeita? A senhora é prefeita, não saiu do cargo, continua fazendo gestão na cidade, continua cuidando do Vitório, e a gente vai fazendo de tudo um pouquinho. Os meus secretários fizeram uma vaquinha, compraram berço, uma cadeira de amamentação, um estoque bom de fralda, separei um espaço dentro do gabinete e o Vitório vai junto para o gabinete. Agora ela já completou 3 meses, está com as vacininhas em dia, né, tudo muito tranquilo, e eu vou, né, mesclando ali um pouquinho. Exercer a maternidade, que eu queria, obviamente, que ela fosse em plenitude, e dou maior valor e reforço as mães que podem assim fazer, que tem a sua garantia dos 6 meses em casa, fica com seu pequenininho, dá muito mamar, muito tetê, porque isso vai passar. E essa época é uma época muito feliz da vida da gente, né, Graziela? Eu queria ter a oportunidade, assim como outras mães, ter esses 6 meses exclusivos para cuidar do Vitório. Mas, enfim, estou cuidando do Vitório, cuidando da cidade, cuidando de tudo ao mesmo tempo. Está sendo tão prazeroso quanto. Muito obrigada pela presença aqui na nossa entrevista. Muito obrigada pelas explicações. E fica aí o pedido para que essa lei seja alterada. A lei orgânica precisa de revisão. Exatamente. E que lembrem que uma mulher pode sim ser prefeita de Palmas. Muito obrigada. Outras mulheres virão, outras mulheres serão prefeitas. Se Deus quiser. Às vezes a melhor prefeita está aqui, a gente não sabe. Acho que não. Muito obrigada, prefeita. E a você, muito obrigada pela sua audiência. E até semana que vem. Obrigada.